Maio, daqui a quase 5 meses, né, dia 6 de outubro, é o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. E a gente, a cada semana, a cada dia que passa, o clima esquenta mais entre os, por enquanto, pré-candidatos, tanto aos cargos proporcionais quanto aos cargos majoritários. Mas em Caruaru, por exemplo, nós temos ainda muitas indefinições, mas o cenário começa a ter mais um norte, né? Diferentemente, por exemplo, de quando terminou o ano, que nós tínhamos aí muitas dúvidas, algumas começaram a ser sanadas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse quadro político aqui de Caruaru e do Estado, por que não do país, com o professor Mário Beni. Professor, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Bom dia, Sócrates, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, e um bom feriado a todos. Verdade, para todos nós. Professor Mário, a gente teve já, desde o final do ano passado, uma grande evolução no quadro político em Caruaru, com algumas definições. Hoje nós já temos composições de boa parte das chapas proporcionais, nós já temos algumas candidaturas estabelecidas já com alguns apoios, mas ainda temos algumas indefinições em relação a vice, principalmente aí na chapa do atual prefeito Rodrigo Pinheiro. A definição é que deve ser uma mulher a compor essa vice, mas ele ainda não confirmou. A gente tem o Toninho Rodrigues lutando, batalhando para encampar uma candidatura, apesar de já ter montado uma chapa proporcional. A gente tem o Armandinho agora saindo literalmente para o embate propriamente dito com o prefeito Rodrigo Pinheiro. O Lessa, que ainda tenta, o ex-deputado Eric Lessa, que ainda tenta encampar a sua candidatura, mas também é especulado uma vice para ele. José Queiroz, que conseguiu manter ao seu lado alguns partidos importantes, como o PT, já que o PT poderia lançar uma candidatura própria aqui em Caruaru. Ou seja, do final do ano para cá, nós temos algumas definições, mas ainda há muito em aberto aqui na cidade, professor. Sócrates, acho que você resumiu bem o jogo, ou seja, a gente tem uma situação em que como se fosse assim, você tem uma água na areia, mexeu e a areia está começando a assentar. Ou seja, muitas candidaturas foram lançadas principalmente para barganhar vice, barganhar apoio, barganhar espaço no governo, eventual vitória. E essas candidaturas que foram balões de ensaio, algumas para testar se tinham aderência, outras para ver se conseguem espaço nas máquinas, essas vão, obviamente, murchando. E aos poucos o quadro vai definindo. O que é que a gente tem hoje? A gente tem uma situação que é bem interessante. A gente tem uma eleição onde, praticamente pela primeira vez na história de Caruaru, a grande maioria dos candidatos nunca disputou uma eleição majoritária, tirando José Queiroz. O próprio prefeito nunca disputou, Armandinho nunca disputou, Fernando Rodolfo só foi para proporcional, Toninho Rodrigues também nunca disputou, e a gente não sabe, basicamente, como esses nomes, que embora tenham lastro financeiro até, como é que eles vão cair na graça do povo. Ou seja, essa é a grande indefinição que a gente tem. Num cenário normal, por exemplo, o prefeito, naturalmente, ele tem uma vantagem por ele ter a máquina, mas a gente não conhece como é o candidato Rodrigo Pinheiro. A gente não sabe qual é o estilo dele, a gente não sabe se ele é bem, se é um produto, vamos colocar assim, bem vendável, se as entregas que eles vão fazer. A mesma coisa com relação a Toninho Rodrigues. Toninho já a gente conhecia, mas Toninho é uma outra personalidade. Se ele vai conseguir manter o patrimônio. Zé Queiroz tem um desafio, num país que está em transição demográfica, de lidar com etarismo, que a gente sabe que é algo que vai ser usado na campanha, como já vem sendo usado nos Estados Unidos, por exemplo. Se lá que é um país que já acompanha a transição demográfica, a idade ainda é um preconceito, quanto mais aqui no Brasil, que ainda não completou essa transição. E a dúvida que se tem de Armandinho é se ele vai ter o apoio do partido, o apoio financeiro, porque eu já vi candidaturas aqui em Caruaru, como foi o caso de Rafier, que foram abandonadas, que não tiveram lastro financeiro. Então, as dúvidas que vão surgindo agora seriam principalmente das estratégias que vão começar para tentar massificar esses nomes que você colocou, daqui até as convenções partidárias, e principalmente do lastro que essas campanhas vão ter, como é que a população vai reagir, já que são nomes praticamente novos no cenário político de Caruaru. Perfeito. E o senhor citou dois que eu não havia citado, que foi o Fernando Rodolfo e o Rafier. O Fernando Rodolfo, deputado Fernando Rodolfo, tentou de várias formas ganhar o apoio da governadora do estado, se posicionando próximo a ela,
saindo sempre em fotografias, em vídeos, próximo a governador, em lançamentos de projetos, em inauguração de obras, mas ele não recebeu essa bênção, a bênção que foi dada ao Rodrigo Pinheiro. O Raffier imaginava ele que teria o partido em mãos, concedeu entrevista até aqui há pouco tempo na Rádio Jornal falando a esse respeito, que acreditava que a União o apoiaria, que haveria uma reviravolta, mas o que a gente percebe é que o União, depois da saída do Bivar, hoje em Pernambuco tem o Mendonça Filho como grande cacique do partido aqui no estado, mas que não quer, aparentemente, até agora, lançar candidatura própria. Prefere estar apoiando uma chapa. Prefere, quem sabe, até barganhar um cargo de vice. Mas o próprio Fernando Rodolfo e o Raffier talvez sejam aqueles que se encontram hoje em pior situação em termos de receber o espaço necessário para disputar a prefeitura de Caruaru. Eu acho que a situação de Raffier é um pouco complicada, porque Raffier tem a situação do partido. A de Fernando Rodolfo, pela própria estratégia nacional, ele deve ser candidato. Agora, a grande dúvida que se tem de Fernando é que Fernando, na primeira eleição dele para deputado, ele teve uma votação maciça em Caruaru. Na segunda, como ele ficou naquela entre Caruaru e Garanhuns, sem definir muito bem qual seria a sua base, na segunda eleição ele teve uma queda de... Ele foi eleito, obviamente, mas ele teve uma queda de votos aqui em Caruaru, que foi compensada em outros municípios. Então, a dúvida de Fernando, primeiro, localmente, ele tem alguns desafios, manter, reconquistar o espaço que ele já teve aqui em Caruaru, e principalmente se assumir como candidato da direita. Por quê? Porque você tinha Tony Gel, que era o candidato de uma direita moderada aqui em Caruaru, de uma direita, vamos dizer assim, de uma direita de centro. É um centro-direita, né? Mas uma centro-direita, vamos dizer assim, que era o estilo de Tony Gel. Tony Gel era um candidato de uma direita, vamos dizer, a lá Marco Maciel, a lá Roberto Magalhães, José Serra, uma candidatura de uma direita. Mas como Tony Gel praticamente retirou-se da vida política, a gente não sabe, por exemplo, vai ter uma disputa interessante. Quem é o herdeiro dessa direita e que tipo de direita Caruaru vai querer? Nessa polarização de redes sociais, vai ser aquela direita estridente, a lá Bolsonaro, ou vai ser uma direita mais tradicional aqui em Pernambuco? Qual é o perfil dessa direita? Porque vai ser mesmo independente do resultado do pleito, a gente vai ter um espectro político em Caruaru que está em disputa. Queiroz conseguiu frear essa disputa e manter uma esquerda, vamos dizer assim, sob o controle dele, ou seja, ele é o candidato que vai ter o monopólio da imagem da esquerda e de Lula aqui em Caruaru, embora possa se fazer ressalva se realmente é uma esquerda ou não, aquela discussão ideológica de sempre, mas ele é o candidato que mais se aproxima desse espectro esquerda aqui em Caruaru. E na direita a gente vai ter uma disputa, ou seja, o patrimônio de votos que Tony Gel herdou de Drayton Nejaim, ele vai conseguir passar para Toninho, ou ele vai ser questionado, ou vai ser rachado numa candidatura entre Lessa, se vier a ser candidato, Fernando Rodolfo, que é um candidato do bolsonarismo, ou seja, qual vai ser o destino desses votos que Tony Gel comandou aqui em Caruaru durante sua vida pública? Essa vai ser uma disputa muito interessante de se ver aqui em Caruaru, né? E principalmente se Toninho vai querer assumir essa candidatura de direita, o que seria uma forma dele manter esse patrimônio de votos que o pai dele administrou durante tanto tempo. E a gente pode também, nessa eleição, já começar a ver uma diferença, né, professor? Porque eu acredito que no pleito passado já um pouco isso, né, já aconteceu, mas na primeira eleição que a Raquel acabou saindo vencedora, nós tínhamos ali uma presença dos três grupos políticos que durante anos dominaram Caruaru, né? Porque nós tínhamos o José Queiroz, né, que naquela oportunidade tinha o Jorge Gomes como candidato à prefeitura de Caruaru, nós tínhamos os Lira, com a Raquel Lira se apresentando como candidata, e nós tínhamos o Tony Gel representando justamente esse outro grupo que o senhor acabou de citar. Estavam ali muito bem representados os três grupos que eram hegemônicos aqui em Caruaru. Na eleição de agora, temos a presença de Raquel Lira, temos como apoiadora de Rodrigo Pinheiro, por ele ter sido seu vice e tudo mais, né? A história que a gente já conhece. Nós temos a possibilidade de termos o Toninho, mas já é uma mudança em relação ao que se via anteriormente, que era o próprio Tony Gel disputando, entrando em campanha. E nós temos talvez aí uma das últimas disputas eleitorais do José Queiroz. Então, e os Gomes se transformando em figuras ausentes justamente nessa disputa.
Nós estamos no momento da transição, professor. Nós estamos no momento em que esses grupos vão perceber se ainda permanecem vivos em Caruaru, principalmente aí o grupo Tony Gel e o grupo José Queiroz, já que a governadora Raquel Lira é bastante jovem e está num cargo importantíssimo, comando do nosso estado. Mas é um momento de virada de chave, é um momento de reencontrar qual será o rumo político que Caruaru tomará daqui por diante. É, porque você tem uma novidade aqui em Caruaru, né, que é desse voto polarizado que chegou, e principalmente das redes sociais, ou seja, aquela disputa que basicamente só envolvia questões locais, isso mudou, vem mudando muito ao longo dos anos, ou seja, o voto em Caruaru pulverizou, se a prova disso é que Caruaru não conseguiu eleger nenhum deputado federal e nenhum deputado estadual, porque muita gente votou em candidatos que tinham presença em redes sociais e tinham outras bases políticas. Né? Muita gente, o voto religioso também cresceu muito aqui em Caruaru. Esse voto ligado das igrejas, isso alterou também o peso político. Então, vai ser uma eleição que vai mostrar um novo cenário para a gente. Vai ser uma nova forma de disputar as eleições, ou seja, o uso do digital. A gente viu que na reeleição, na pandemia, atrapalhou um pouco, porque muitos candidatos não souberam utilizar o digital. Isso facilitou a reeleição de Raquel aqui em Caruaru. Né? Foi uma eleição atípica, muita gente desistiu de participar porque foi uma eleição atípica, mas essa eleição agora vai mostrar justamente isso, aqueles candidatos que vão saber, mesmo sem ter tempo de televisão, isso já aconteceu em Bolsonaro em 2018, aqueles candidatos que tiverem uma presença mais cativante, mais eficiente nas redes sociais. Um exemplo disso é o prefeito de Recife, é uma aula de como se usa as redes sociais para criar uma imagem pública, né? Criar uma persona pública vendável. Então, esse é o desafio que a gente tem desses candidatos que estão entrando aí, se eles vão ter estrutura para montar uma equipe que saiba fazer isso e criar um diálogo com o povo via redes sociais, porque aquela depender exatamente do guia não é algo mais tão decisivo como foi nas últimas eleições de Caruaru. E eu tenho Ou seja, antigamente, ou seja, as redes sociais vão provocar uma mudança na campanha. Aí você falou, tem uma mudança geracional e vai ter que ter uma mudança de estratégia política. Perfeito. E eu tenho acompanhado também os vereadores, os atuais e aqueles que pretendem chegar à Câmara, e os que já foram também, nas redes sociais, porque como são muitos candidatos, é muito complicado você acompanhar diretamente, você tem que buscar justamente candidatos e pré-candidatos, né, presentes na Câmara e ausentes, para você acompanhar todos, e eu percebo que muitos deles, professor, têm uma dificuldade tremenda, gigante, de compreender a linguagem. Eles vão fazer um vídeo nas redes sociais e começam com um bom dia, com um boa tarde, a rede é atemporal. Conforme os senhores. Gente, isso é uma linguagem muito antiga e que não faz eco nas redes sociais. Há essa dificuldade também. Eles percebem, boa parcela deles percebe essa mudança que o senhor está citando, mas eles não possuem as ferramentas necessárias ou não conseguem atingir, serem atores o suficiente para se transformarem em figuras adoradas, amadas, queridas também nas redes sociais, professor. É justamente isso. Você vê justamente. Candidatos, infelizmente, as redes tendem a levar à polarização. Você tem que fazer alguma coisa para, entre aspas, viralizar, Uhum. que a realidade é essa, porque só com isso você vai conseguir views e furar muitas vezes alguma bolha da qual você faz parte. E aí você vai ver essas candidaturas a prefeito e a vereador vão ter esse desafio. Essa eleição nova de Caruaru é uma eleição completamente atípica, porque, por exemplo, um cenário normal era uma eleição em aberto, porque aqui em Caruaru sempre foi assim. Se o titular ia ser candidato à reeleição, os outros grupos políticos colocavam alguém da segunda divisão para disputar e esperavam a próxima eleição. Como o Rodrigo assumiu, a gente vai ter agora uma eleição atípica, ou seja, não dá para esperar mais 4 anos. Então, você vê os grupos se movimentando aí e questionando, ou seja, a Rodrigo, ao mesmo tempo, tem uma vantagem enorme, porque ele tem a máquina na mão. A prova disso é como ele vem usando essa questão dos festejos, das entregas que ele vai fazer. Isso é normal, porque todo político faz, isso faz parte do jogo. Essas entregas que ele vai fazer até o último dia do calendário permitido pela legislação eleitoral. Né? Isso é uma estratégia que todo mundo faz, não é novidade, isso faz parte do jogo político. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque o Rodrigo teve algumas dificuldades. Por exemplo, a relutância de Raquel
em assumir que o Rodrigo era seu candidato. Isso fragilizou um pouco ele. A gente não sabe até que ponto esse apoio de Raquel foi empurrado goela abaixo, porque o Rodrigo sinalizou que poderia ser candidato com ou sem seu apoio. E aí a gente viu, basicamente, que durante muito tempo as notícias que Raquel estava trazendo outros nomes, que o Rodrigo poderia ser rifado, isso fragilizou. E, de repente, Raquel teve que engolir Rodrigo, porque é a cidade dela, e ela pode até perder em Recife, mas ela não pode perder em Caruaru. E aí a gente fica na dúvida, ou seja, a campanha de Caruaru é estratégica, e até a gente não sabe, por exemplo, Raquel vai se envolver ativamente, é do interesse de Raquel aqui ganhar com o Rodrigo, mas a gente não conhece o Rodrigo candidato. O Rodrigo que eu me lembro dele como candidato foi nela vice, e ele era muito inexperiente naquela época, ou seja, era desastroso. Ele fez treinamento de mídia, melhorou, mas a gente não sabe ainda quando houver entrevistas, quando houver campanha, quando houver debate, como é que ele vai reagir. A gente viu aqui em Pernambuco, na eleição João Paulo Roberto Magalhães, como às vezes uma frase maldita numa hora, como um gesto às vezes tomado, interfere no resultado. Aqui em Pernambuco mesmo, aquela explosão que Tony Gel teve num debate contra a Lessa, aquilo dali foi algo que repercutiu e interferiu no resultado de Tony Perfeito. Gel. Então a gente não sabe ainda como é que o Rodrigo. Então essa é a grande dúvida, ou seja, porque embora ele tenha a faca e o queijo na mão, a gente não conhece o produto marqueteiro Rodrigo. Então a dúvida que abre muito espaço nessa eleição para esses nomes novos é a incógnita, ou seja, da experiência, do desempenho dele como candidato. A gente não tem uma pesquisa de opinião avaliando a gestão dele que realmente venha de um instituto que tenha respaldo, Paraná Pesquisas, por exemplo, um Datafolha, que dê uma ideia de como é a gestão dele. A gente tem institutos aí que a gente muitas vezes questiona as metodologias, né? A gente não vai dizer que não estão erradas, mas que não tem o mesmo respaldo de um grande instituto. O Perfeito. INPESP, por exemplo, aqui em Pernambuco. Perfeito. Então, essa é a dúvida. Qual é a avaliação da figura do Rodrigo Pinheiro na cidade? Qual é a avaliação da gestão dele? Com que força ele chega? E, principalmente, se esses outros nomes que estão pontuando vão conseguir atingir o coração. Ou seja, na eleição que Raquel foi eleita, ninguém esperava Lessa. Lessa foi um fenômeno que atrapalhou um bocado o primeiro turno. E nessa eleição, e essa eleição próximo, a gente vai ter que aguardar para ver se vai ter algum fenômeno, Perfeito. se vai aparecer alguma novidade. E só para a gente fechar aqui, professor, a questão dos debates que o senhor lembrou, eu conheço muitas pessoas que na campanha passada, essa agora para o governo do Estado, houve um momento de comoção, evidentemente, pelo falecimento do Fernando Luceno, o marido da governadora Raquel Lira, mas no segundo turno, as primeiras pesquisas mostravam ali, no segundo turno, uma disputa muito próxima, e a Marília aparecia à frente em algumas pesquisas. Quando vieram os primeiros debates, eu conheço muitas pessoas que mudaram o voto mesmo, que haviam no primeiro turno ou pensavam em um segundo turno em votar na Marília Reis, mas com os debates migraram para Raquel Lira. Então, quem imaginar que debate não vira jogo, mesmo atualmente, que pronunciamentos não atrapalham uma eleição, está muito enganado. Nós temos um exemplo aí há 1 ano e meio, 2 anos, que foi a eleição para o governo do Estado. Até porque hoje esses debates eles rendem muito mais que no passado. Isso é recortado, isso é colocado em redes sociais, sofre edições e ajuda a ridicularizar um candidato, ajuda a reforçar uma falha dele. Né? Perfeito. Então a gente sabe disso. Então há uma série de incógnitas aqui que a gente vai ver. Por exemplo, até agora a gente vai esperar o período das convenções e ver quais são as candidaturas que efetivamente vão se manter e principalmente depois, né, porque a eleição, a turma começa a pensar em agosto, as estratégias de qual vai ser a pauta dessa eleição, ou seja, qual vai ser o mote dessa eleição. Qual vai ser, por exemplo, na eleição de Raquel, a primeira, antes da Covid, foi segurança, que era algo que ninguém esperava. Isso favoreceu essa. Assim como segurança, foi a pauta dessa eleição para Pernambuco, e Raquel, como fez a candidatura dela como ex-delegada, isso ajudou ela a ganhar a eleição. Aqui em Caruaru, a gente vai ter que saber qual é a pauta dessa eleição que o eleitorado vai ser fisgado. E qual vai ser o candidato que vai ter a estratégia de se apresentar. Tinha uma frase de Bismarck que ele dizia que o líder não é aquele que faz história, é aquele que sente o momento e se agarra nas vestes da história quando ela passa.
Aí vai ter que esperar qual vai ser a passagem da história aqui em Caruaru e qual é o candidato que vai se agarrar melhor nessa pauta que vai dominar a eleição. Essa é o que a gente vai ter que prestar atenção daqui até o começo das campanhas. Mas que cada um delas tem desafios, principalmente agora. A ideia principal de agora até as convenções é você cair nas graças do povo usando rede social. A realidade é essa, pronto. Daqui Verdade. até as eleições, a ideia é principalmente furar as bolhas e estar presente aí para ser um nome conhecido na cidade, principalmente via as redes sociais e entrevistas nos meios de comunicação tradicionais. Verdade. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Prazer conversar com o senhor. Fazia tempo que a gente não conversava. Um abraço, muito obrigado. Rapaz, é porque eu estava. Muito obrigado e bom feriado a vocês aí. Até mais. Até mais. 10h22. Aqui, Rádio